Agora a gente vai para o nosso momento de falar de saúde, né? Nosso quadro Cuide-se. E quem está conosco para nos explicar melhor o que fazer, né, Almir? Nessa época de carnaval, todo mundo bebendo muito, comendo muito, extrapolando. Não sei comendo você errado, tá bebendo fitness muito, que eu tô vendo. Eu tô fitness, estou cuidando. Tá fitness. Mas logo aí tá chegando as férias, né? Pois é. A Maíra Azevedo, nutricionista. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Bom, Maíra, nessa época realmente, né, o pessoal viaja, ou quem está de férias, ou no feriado, acaba extrapolando um pouco mais, comendo um pouquinho mais, bebendo mais. Tem como amenizar isso? Já voltando aí do carnaval, então, fazer um detox? Tem sim. O ideal é voltar para a rotina de alimentação saudável e de treino. E aí, quando eu falo uma rotina de alimentação saudável, é no sentido de beber bastante água, comer bastante verdura. As verduras são fontes de vitaminas e minerais que darão condições do organismo voltar ao normal, desintoxicar, digamos assim, e comer carboidratos advindo das frutas. Como as pessoas extrapolaram muito em relação à bebida alcoólica, excesso de gordura, de fritura, o ideal é que seja uma alimentação mais leve, digamos assim. Quando a gente está no feriadão ou então curtindo o carnaval, festa, é meio difícil a gente fazer dieta, a gente seguir padrões, né? É possível, não é ser muito chato alguém da turma tá lá, ai só como isso, ai só bebo aquilo, ou tem que dar uma liberada também, até porque a gente merece também viver um pouquinho mais à vontade, por assim dizer. Aí entra a questão de equilibrar, Tudo é nem de equilíbrio mais, na nem vida, de né? menos. Aí o que seria então equilibrar? Em relação à bebida alcoólica, que todo mundo bebe e todo mundo bebeu, intercalar com água. Então beber um pouquinho ali de cerveja, bebe um pouquinho de água, porque aí a gente consegue amenizar os efeitos da ressaca e como vai estar bebendo um pouquinho de água, um pouquinho de bebida alcoólica, vai conseguir beber menos. E aí, em relação à alimentação, não bagunçar o dia inteiro. Então, por exemplo, acordou, toma o café da manhã direitinho, almoça, vamos supor que o happy hour vai ser lá no período da tarde, aí sim, aí come o que tem, mas também não precisa comer em excesso. Aí a questão mesmo vai ser de comer com equilíbrio, não tem necessidade de exceder. Então, você falou a respeito dessa intercalar a cerveja ou a bebida alcoólica com água. Qual que seria assim? Toma uma latinha, toma um copo de água. Então, isso é interessante até para quem está em casa, porque o pós, né, essa ressaca que mata muita gente, né, de ficar com a cabeça daquele jeito. Então, para a saúde, também para curar a ressaca, o melhor seria isso, beber água. Isso, intercalar com água. Intercalando com água vai amenizar bastante os efeitos da ressaca. Então, como seria isso? Beber um copinho de cerveja, vai lá, bebe um pouquinho de água. Então, sempre bebendo água. Esse é o segredo que para alguém amenizar. no boteco, lá em casa, vai fazer isso. Mas a dica fica dada, é importante sim, até porque, ao contrário do que muita gente imagina, que cerveja hidrata porque você vai muito ao banheiro, é o contrário, Na verdade, né? Como você vai mais no banheiro é porque você está se desidratando, é isso? Isso mesmo. Por isso que tem ressaca no outro dia. É um efeito da desidratação. O organismo, ele sofre muito para eliminar o álcool, que é tóxico para o organismo. E por falar em ressaca, qual a melhor forma de curar a ressaca? Bebendo água. Só água? Aí tem que beber bastante água. Como é difícil beber muita água, aí entra o consumo de frutas que tem um teor maior de água. Melancia, melão, abacaxi, laranja. E aí as frutas irão ajudar nessa hidratação. Bom, aí você mandou pergunta no nosso WhatsApp e a gente vai colocar aqui para nossa nutricionista nos responder. É possível manter o peso depois de exagerar na alimentação no carnaval? Na realidade, manter não, né? Se você manter, você vai manter, né, o peso vai manter ruim, elevado, né? Elevado. Então, reduzir, né? É possível sim. Igual eu falei, é só voltar para a rotina. Ficar 4 dias comendo de qualquer jeito não vai ser suficiente para a pessoa que perdeu 10 quilos ao longo do ano recuperá-los. Ninguém ganha 10 quilos em 4 dias. Então é voltar para a rotina normal, ter uma alimentação equilibrada, rica em verduras, consumir frutas, evitar a fritura, que aí o peso volta ao normal. Até porque quando a gente sobe na balança, depois de um feriado que comeu demais,
vai dar alteração no peso, mas não significa que é tudo gordura, porque a gente retém líquido, e aí metade do peso é água. Até porque você falando em peso aí, muita gente acha que é só questão estética, mas não é, né? É questão de saúde. A gente tem que realmente cuidar do peso, porque é uma questão de saúde. Afeta o coração, afeta a pressão, afeta um monte de situações na sua saúde. Mais uma pergunta, o Marco Silva quer saber como começar uma dieta depois das festas. Primeiro tem que querer, né? Tem que deixar Dar o primeiro passo, né? de lado e querer. E aí, quando a gente fala de dieta, não é algo difícil, igual a maioria das pessoas pensam. É comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Comer bastante verdura, comer frutas, dar preferência para os alimentos integrais, evitar fritura, açúcar em excesso, sódio. Então, é evitar esses alimentos que todo mundo sabe que em excesso são maléficos. Então, não tem segredo. E aí a gente tem mais outra pergunta aqui, que eu acho inclusive importante a gente fazer num momento como esse. Exato, aquela cantora de forró lá, né, Sergipe. Acabou morrendo e a suspeita é de que seja por esse excesso de medicamentos e também de chás para emagrecer. E aí a gente tem essa pergunta, chá seca a barriga, ataca os rins? Eu acho que deve ter sido inclusive por isso que ele fez essa pergunta, o Marcos, né? Assim, vai atacar dependendo da questão da dosagem. A diferença do medicamento para o veneno vai ser a dose. Então, sim, ficar tomando chá de forma descontrolada, sem orientação médica, pode sim, ainda mais se a Esses pessoa 50 ervas aí que muita gente não sabe o que é, deve ser evitado? Sim, deve ser evitado. Por quê? Até porque se a pessoa tiver alguma predisposição de ter doença renal, ou se ela já tiver com uma pequena lesão ali no funcionamento dos rins e não sabe, porque a maioria das pessoas não fazem exames de rotina para ver como é que está a saúde dos rins, do fígado, então se tomar vai fazer mal. Pode sim levar a uma falência renal. Maíra, Laiane Silveira quer saber como emagrecer de forma saudável. É uma boa opção para poder você responder, seguida daquela outra pergunta, né? Comendo comida de verdade. Eu vou dar um exemplo, por favor, dê exemplo de comidas de verdade. Para mim é picanha, e aí? Mas picanha é. Então, por exemplo, vou falar da rotina de um dia. De manhã, comer o ovo mexido, o ovo cozido, um pão com ovo, um pão com carne, coloca uma frutinha ali junto, iogurte com fruta, iogurte natural. Aí vem para o meio da manhã. Deu fome no meio da manhã, ao invés de comer bolachinha, que tal comer fruta com castanha? Aí vem o almoço. Metade do prato do almoço, verdura. Qual verdura? A que você quiser comer. O importante é que coma verdura. Então, metade do prato de verduras. Na outra metade, a gente vai colocar o arroz, que é o carboidrato, o feijão e a carne. E aí, tentar não misturar arroz, macarrão, mandioca, batata, porque fica carboidrato demais. Lembrando que 25% do prato vai ser de carboidrato. Em relação às carnes, dar preferência para carnes magras, que tem um teor menor de gordura, de preferência assada, cozida ou grelhada. Você falou de carnes aí, me permita aqui, Mariana, que tem uma pergunta aqui que chegou para nós no nosso WhatsApp, que é o seguinte: devo comer comida gordurosa após beber muito? Duas coisas erradíssimas, né? Beber muito. Aí o fígado não aguenta, aí não aguenta, não tem ninguém que aguenta, né? Não. Nem uma coisa nem outra, né? Nem comer muito e nem comer... E nem ficar sem comer, né? Porque se ficar sem comer vai piorar mais ainda os efeitos da ressaca. Mas nem comer comida gordurosa também, né? Não, comida gordurosa não, porque o álcool já vai ali gerar um grande trabalho do fígado. Se colocar uma comida gordurosa junto, aí vai ser mais difícil. Qual é o grande vilão hoje da pessoa que quer emagrecer ou quer manter uma saúde em dia? Qual é o principal vilão? É farinha? É a gordura da carne mesmo? É fritura? Qual é o maior vilão nessa dieta de emagrecimento? Eu acredito que o grande vilão são os extremos, no sentido de não vou comer farinha nunca mais. Aí a pessoa consegue ficar uma semana sem comer farinha. Porque aquilo lá faz parte da rotina dela, faz parte dos hábitos alimentares. Aí fica uma semana, desiste. Fiz uma semana, não emagreci nada, vou desistir e volta a comer farinha, só que volta a comer mais para compensar aquela uma semana que ficou sem comer. Sim. Então, essa questão de extremismo, de 880, eu acredito que seja um grande erro. É aquilo que você falou do equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, Tem que ter equilíbrio. Não precisa tirar os alimentos que você gosta. Você pode sim emagrecer comendo o que você gosta. Como? Aprendendo a ter moderação. Você não precisa comer 3, 4, 5 pães por dia, por exemplo.
Não precisa comer batata frita todos os dias ou comer doce todos os dias. Então entra muito uma questão de equilibrar. A gente pode comer de tudo, mas não há necessidade de comer em excesso. Maíra, quem tem pressão alta pode tomar chá de hibisco ou cavalinha? Quem tem pressão alta é bom evitar chás em geral, ainda mais os chás que são considerados termogênicos, que vão aumentar a temperatura corporal, aumentar a calor e pode aumentar a pressão. Como chá de gengibre, por exemplo, né? Chá de gengibre, canela. Esse protocolo que a gente vê muito, a pessoa, não, vou fazer uma semana, 7 dias de uma alimentação detox. Aí um dia toma só sopa, no outro dia come só ovo, no outro dia come só alguma coisa, só essas coisas saudáveis, mas bem restrita. Isso é indicado? Não é? Numa semana vive, na outra não. Não é indicado, porque você pode consumir esses alimentos detox num contexto de uma alimentação saudável. Então não faz sentido nenhum você ficar uma semana passando fome, sendo que na outra semana eu tenho certeza que vai voltar a comer em excesso. Então não adianta. Mais uma pergunta aqui. Bom dia, minha esposa bebe no final de semana, no outro dia só bebe água. Isso é normal? É o José Carvalho que está perguntando. Acho que sim, ressaca. Né? É a ressaca, né? É a ressaca. É normal, né? Porque ela está de ressaca, mas não é o ideal. Aí tem que continuar se hidratando, mas tem que tentar comer alguma coisa mais leve. Comer fruta, comer verdura, uma carne, para dar condições, dar nutrientes para o corpo se recuperar daquele tanto de álcool ali que foi ingerido. Maíra, para a gente encerrar, a gente vive num país, infelizmente, em que a maioria das pessoas não tem condições de fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, inclusive de usar os alimentos que você deu dicas aí para usar. Para o público em geral, especialmente para essas pessoas que infelizmente não têm uma alimentação tão balanceada, quais são as melhores dicas para poder você ter o mínimo de equilíbrio na alimentação? Quando a gente fala dessa questão financeira, olhar os dias de promoção no supermercado, sempre tem os dias, e aí vai conseguir comprar frutas e verduras com preço melhor. Feira, e no finalzinho da feira a gente também encontra frutas e verduras com preço melhor. E aí vai entrar uma outra questão que gera muita polêmica. Comer de forma saudável não é caro. Porque quando eu falo comer de forma saudável, eu estou falando para comer frutas, verduras, arroz, feijão, carne, ovos, isso não é caro. O que que deixa a alimentação cara? Ficar comprando coisa fit, diet, light. E isso não significa que esses alimentos são saudáveis. Então as pessoas relacionam muito dieta com fit, diet, light. E isso realmente é caro. Mas a alimentação básica do dia a dia que eu sempre falo não vai ficar caro. Inclusive fica mais barato. É aquele negócio de descascar mais e desembrulhar menos, né? Isso mesmo. Tá ok. Maíra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. As dicas muito importantes para todos. E todos nós vamos tentar ter uma vida mais saudável, né? Com certeza. Um dia de cada vez. Com certeza. Muito obrigado, Maíra. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.